Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje nós iremos meditar aqui num título que nós vamos trazer. É o que Deus quer para você. Talvez muitos pensam, como assim, Vinícius? O que Deus quer para mim? É isso que você deve se perguntar. Ou melhor, você deve perguntar para o próprio Deus, em oração. A pessoa ali está precisando dar alguma coisa para Deus. Dá algo. Deus ele quer alguma coisa da pessoa. Mas a pessoa ela está resistindo a dar alguma coisa. A dar algo. O que seria esse algo, Vinícius? Olha, eu vou dar exemplos. Esse algo pode ser um sentimento, uma emoção. E até mesmo aquilo pode ser um objeto ou aquilo que está ocupando o primeiro lugar do seu coração, que deveria ser o lugar de Deus, você coloca outras coisas. Você coloca cônjuge, namorado, namorada, pessoa, familiar, carro, objeto, isso e aquilo. Em primeiro lugar. No lugar que é para ser para Deus, a pessoa coloca um monte de coisa. Um monte de pessoa, um monte de sentimento ali. Mas não coloca o próprio Deus. E Deus vendo isso, ele pede para a pessoa. Ele pede, ó, entrega isso. Entrega. Não para de ficar dando atenção a essas coisas. Dê atenção a mim. A pessoa pode vir e falar assim, Vinícius, mas eu tenho que amar minha família. Eu amo minha família sim. Pode vir e falar assim, Vinícius, eu amo minha família em primeiro lugar, porque isso seria desumano não amar ela. Lógico, meu amigo, que seria desumano a gente não amar nosso familiar. Porém, a gente não deve amar eles em primeiro lugar. Tem vários lugares que a gente pode amar, meu amigo. Você pode deixar seu familiar em outros lugares, vamos dizer assim. Porque Deus tem que estar em primeiro na sua vida. Se Deus não estiver em primeiro, eu não estou falando isso por besteira. O próprio Senhor Jesus falou isso. Ele falou que aquele que amar o seu familiar, ele fala assim, se aquele que amar o seu familiar em primeiro, mais do que a mim, esse também não será amado, não terá lugar no reino dos céus. Então, se a gente ama uma familiar, ou até mesmo alguma coisa, a gente gosta daquilo, Deus ele vê aquilo e ele pede. Ele coloca o sentimento que a pessoa tem que largar aquilo que ela tem deixado em primeiro lugar. Se ela não entregar, ela não vai ter uma vida real com Deus. Ela não vai receber essa salvação. Sabia que tem gente que pode perder a própria salvação por causa de um objeto, de alguma coisa que ela tem em primeiro lugar no coração dela? Exatamente, pode. Ela pode perder a própria salvação por causa disso. Não é o que você quer. Não é o que ninguém quer, meu amigo. Ninguém quer perder a sua salvação por causa de alguma coisa ou de alguém. Não é mesmo? Mas muitos têm ignorado esse fato e têm amado outras coisas, têm pensado em outras coisas e não pensado em Deus. Uma prova disso é o Réveillon, o Ano Novo, né? O Feliz Ano Novo, que o pré-2023, quando as pessoas estiverem lá nos primeiros minutos do ano de 2023, vão estar lá bebendo, comemorando, tal, numa praia, isso e aquilo. Tem gente que compra vela para jogar no mar, né? Sei lá, porque elas suas desejos lá. Tem gente que até mesmo coloca ouro, né? Ouro refinado, porque existe uma... Tem gente que crê. Olha só, presta atenção. Tem gente que crê numa entidade que fica no mar. Eu não lembro o que é. Uma entidade que habita lá no mar, né? De acordo com eles. E eles, em todo ano novo, em todo pré-ano ali, como por exemplo pré-2023, a pessoa tem que oferecer joias, diamante, alguma coisa e tal, ou até mesmo ouro, né? Ouro em pó, ouro refinado, e fazer um pedido ali que a entidade iria dar e ia receber, além disso, o presente que eu entregou ali, né? Aquela oferenda. Olha só. E eu aposto muita coisa que essa entidade com certeza é um demônio que o diabo tem colocado em enganação a muitos. E a pessoa acaba acreditando naquilo. Você vê, a pessoa crê em uma entidade, mas não crê em Deus. E a pessoa ainda fica falando, por que minha vida tá assim? Por que minha vida é isso? Minha vida é assado, isso e aquilo. Ainda até culpa o próprio Deus. Sendo que ela, no primeiro dia, lá nos minutos lá do ano novo, até mesmo os últimos minutos do ano, é igual nesse ano mesmo, 2022. Nos últimos minutos de 2022, as pessoas vão estar lá colocando ouro refinado no mar, né, entidade, comendo romã, comendo isso e aquilo, acreditando que aquilo vai ajudar alguma coisa. Só que assim, a pessoa está se enganando. E aí quando o ano dela, os próximos 365 dias dela são totalmente desculpa a expressão, uma desgraça mesmo, real,
ela fica ali até mesmo xingando Deus, fica culpando Deus, colocando toda a culpa, toda a carga que ela tá vivendo ali em Deus. Pode isso, meu amigo, pode isso. Tem gente agora mesmo pensando em o que vai fazer lá no Réveillon, o que vai fazer, ó, vou comprar a bebida mais cara, vou comprar isso aqui, eu vou comprar tal coisa pra comer, né, pra que eles acreditam lá nas coisas deles, eu vou comprar, achar ouro refinado, comprar joia pra dar oferenda pra tal entidade do mar, pra que meu desejo seja realizado, vou vestir tal roupa de tal cor, pra que eu tenha sorte, tenha dinheiro, amor, paz. A pessoa acredita naquilo, mas ela não acredita em Deus. Ela não acredita no Deus vivo e verdadeiro que existe, que criou os céus e a terra. Ela não acredita nesse Deus. E ela prefere acreditar numa entidade. Uma entidade que não vai nem ajudar ela. Vai literalmente colocar ela no fundo do poço, na lama. Na lama. Essa é a realidade. Colocar ela na lama. Ela coloca lá, ela oferece o mais bom e melhor para um ser, ali uma entidade. E o que ela vai depois receber isso? Nada. Ou melhor, só coisa negativa. Às vezes o nada também poderia ser melhor para ela. Porque pelas coisas negativas que ela recebe, ela nem queria estar recebendo aquilo. Para ela era melhor receber nada nos 365 dias dela. Porque ela oferece aquilo, não pensa em Deus. Ela pensa naquilo, nos desejos dela ali. E Deus, ele quer que você entregue esse desejo, essa emoção que você tem vivido. A pessoa já está pensando em oferecer alguma coisa lá para tal entidade? Por que a pessoa não oferece a vida para Deus, não é mesmo? Algo que é mais importante, que pode custar a própria salvação da alma da pessoa, ela quer jogar isso fora. E ela não oferece a própria vida para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, meu amigo, ele se entregou 100% para você. E a pessoa, você aí, ó, pode estar aí, ó, só se preocupando com as coisas do mundo, preocupando que vai fazer isso, aquilo. Os planos ali de 2023 que você pensa que, olha, 2023 eu vou viajar para tal país ou para isso, para aquilo. Obviamente, né? Não é pecado você pensar no seu futuro. Porém, o que é pecado? O que se torna pecado em pensar no seu futuro? É quando você não coloca Deus ali na frente. Se você planeja que vai viajar para tal lugar, você planeja coisas assim futuras, se não for da permissão de Deus, você não vai fazer nada, meu amigo. É por isso que você tem que colocar Deus na frente. Colocar em primeiro lugar em tudo que você fizer. Infelizmente, o ser humano não entende. Não dá para colocar isso na cabeça do ser humano. É quase impossível, uma missão impossível, meu amigo. E essa deve ser a sua realidade. Deve ser o que você está vivenciando. Você não vai entregar isso que você tem deixar em primeiro lugar, esse sentimento, essa emoção, tal coisa, nas mãos de Deus. E aí é o que dá. Às vezes dá até mesmo, como eu falei, custa a sua própria salvação da sua alma. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó. As multidões lhe perguntavam, dizendo, o que faremos? O nome desse capítulo ali, capítulo 3 de Lucas, se chama A Pregação de João Batista. João Batista era um homem que lhe batizava, né? Como diz o seu nome, né? O seu título, Batista. Ele batizava as pessoas ali que estavam querendo mudar de vida. Estavam querendo se arrepender dos seus pecados, da sua vida velha. E queriam viver uma nova vida. E por causa disso, o João ele batizava essas pessoas que estavam querendo ter uma nova vida. Para que elas tivessem essa vida que elas estavam tanto desejando. E além disso, João Batista ele ainda colocava, né? Tentava colocar essas pessoas levar elas ao caminho do Salvador, né, que é o Messias que estava ali já prometido para vir. Então, João Batista fazia isso. E ele levava praticamente o povo à salvação. É o que João fazia. Ele era realmente um homem de Deus. Aí, em uma das pregações aqui que João estava falando, se você quiser saber mais, você pode ler o capítulo 3 completo. Ele diz aqui, tudo que ele falou, as multidões que estavam ao redor de João perguntavam, o que nós vamos fazer, João? Ou seja, o que nós iremos fazer para a gente ir nesse caminho desse Deus que você tanto prega? O que nós vamos fazer para a gente realmente ter uma vida nova, já que a gente se batizou, ter uma vida nova com esse Deus, com esse Messias, com esse Senhor, esse Salvador que você tanto prega? E olha o que João respondeu aqui no versículo 11. E respondendo, dizia-lhes,
Quem tiver 2 túnicas, que as reparta com o que não tem. E quem tiver o que comer, que faça o mesmo. Vejamos. Deus, às vezes, você tem um pensamento, você não entrega isso para Deus. Você não entrega, você não quer se preocupar para saber, mas será que é isso que Deus quer de mim? Será que é isso que Deus quer? É aquele grande propósito que nós fazemos. É o que o Walker JF, que Jesus faria? E a pessoa não pensa, na verdade. A pessoa não pensa. O que será que Jesus iria fazer isso que eu quero? Será que Jesus ele iria pensar o que eu estou pensando? Será que Jesus ele iria seguir esse caminho que eu estou pensando em seguir? Será que Jesus iria amar tal coisa mais do que o próprio Deus? Porque você vê que até o próprio Senhor Jesus, se você perceber, isso é um fato verdadeiro, que Jesus ele não fazia a sua própria vontade quando ele estava na terra. Ele fazia a vontade do Pai que o enviou. Ele inúmeras vezes fala isso na palavra. Nos 4 evangelhos a gente pode acompanhar isso. Que ele até fala assim, eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Deus. E a pessoa não se preocupa para saber qual é a vontade do próprio Deus. Não quer saber a vontade do próprio Senhor Jesus para a vida dela. Ela não quer, ela menos se interessa para isso. E ela segue nessa vida totalmente, incerta, uma vida de cabeça para baixo, sem saber o que vai fazer. Por esses inúmeros motivos. E esse é um deles, obviamente. Versículo 12. Também vieram os cobradores de impostos para se batizar e lhes disseram: Mestre, o que devemos fazer? Os cobradores de impostos perguntaram a mesma coisa. Versículo 13. Ele lhes disse: Não cobreis mais do que vos for ordenado. Alguns soldados também lhe perguntavam, dizendo: E nós? O que devemos fazer? Ele lhes disse: Não intimideis ninguém, nem deis denúncia falsa para conseguir dinheiro, e contentai-vos com o vosso salário. Você vê que João aqui, ou melhor, né, o Espírito Santo, pela boca de João Batista, falava ali para aqueles soldados, centuriões, cobradores de impostos, para fazer o que eles deviam fazer. O que eles deveriam fazer, né? Tanto que eles perguntavam, né? Senhor mestre, o que nós devemos fazer? E João ali, né, pela instrução do próprio Espírito Santo, falava, vocês têm que fazer isso, isso, aquilo, isso, outro. E a gente vê que João fazia isso, e ele se deixava, obviamente, ser usado pelo próprio Espírito Santo, para ganhar almas. Para ganhar essas almas que estavam querendo ter uma vida nova com Deus. Para ter uma vida, essas pessoas que próprio tinham esse desejo de querer ter uma vida com o Senhor Jesus, uma vida com o próprio Deus, uma vida salva. O Espírito Santo usava João para falar isso. Falar essa palavra. E agora, você deve se perguntar, meu amigo. Você deve se perguntar. O que eu devo fazer que Deus quer de mim? Ou melhor, o que Deus quer de mim? O que eu devo fazer? O que eu devo entregar? O que Deus quer de mim para que eu entregue para Ele? Você pode pensar, é um sentimento? É alguém? É um objeto? É uma emoção? É isso, aquilo, outro, que tem ocupado o primeiro lugar no coração que é para ser de Deus? É só você ver, meu amigo. O que você tem mais gastado seu tempo? O celular? Internet? Redes sociais? Isso e aquilo? Você tem gastado todo o tempo com o quê? O que você não tem dado prioridade? Ou melhor, você tem dado prioridade para Deus? Você tem dado prioridade para o Senhor Jesus? Você tem lido pelo menos um versículo, no mínimo, no máximo, um versículo da Bíblia? No mínimo um versículo por dia, nem que for um por dia. Você tem que, por exemplo, você abre ali, você pode ler apenas um versículo, você pelo menos medita, obviamente, né? Porque só ler, qualquer um lê, né? Mas você lê e medita, você vê o que Deus ele me falou isso e aquilo. O nome disso é um devocional, né? Você tem que fazer esse devocional para Deus? Sim ou não? É só você ver se você tem dado prioridade para Deus, meu amigo. Se você sabe que não tem dado, se vê na tua consciência que você não tem feito isso pro próprio Deus, é o que você tem ocupado. É o que Deus quer que você entregue. Você pode ter que querer entregar uma emoção, aquilo ou outro. Você tem que fazer uma oração sincera para Deus e falar assim, meu Deus, essa emoção, isso que eu tenho estado dentro de mim, que tem ocupado o primeiro lugar do meu coração, que era pro Senhor estar, mas eu não tenho dado prioridade ao Senhor,
Eu entrego nas tuas mãos. E você vai acabar, ó, e não seguindo o caminho de Deus, ter uma nova vida, como aquele povo queria. E Deus vai vir sobre você. O Espírito do Senhor Jesus vai vir sobre você. Quando você for sincero em tudo. Quando você querer ter uma vida de verdade com o próprio Senhor Jesus. Essa é a palavra. O que você tem que entregar? O que você deve entregar? O que Deus quer que você entregue para Ele? Isso aí não é para você me responder. Aliás, isso é uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. E você tem que se rever e ver o que tem que o que você tem priorizado em primeiro lugar. E você tem que entregar aquilo. E colocar Deus. O certo é esse, colocar Deus em primeiro lugar no seu coração, na sua vida, em direção em tudo. Ah, Vinícius, então é pecado eu amar minha família? É pecado eu amar minha namorada, meu namorado, meu esposo, minha esposa? É pecado fazer isso aqui? Não é pecado. Como eu falei, esse pecado se torna quando você coloca aquilo em primeiro lugar, no lugar que era para ser para Deus. Aí se torna pecado. Aí se torna um verdadeiro pecado. Quando você, meu amigo, não coloca o próprio Deus em primeiro lugar. Quando você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar. Aí, meu amigo, ó. Se você não faz isso, você já tem, ó. Ou melhor, você não tem feito a vontade de Deus. Deus, ele quer que você entregue isso. Se você não entregar, desculpa falar, mas o problema é seu. Pois a gente está falando aqui, ou melhor, o Espírito Santo está falando para você entregar isso, porque isso pode custar o quê? A sua alma, a sua salvação. A salvação da sua própria alma, meu amigo. Desperta desse sono espiritual. Acorda, meu amigo. Se você não entregar isso agora, e você morre, Jesus volta. E aí, meu amigo? Onde vai para sua alma? Para onde você vai? É questão de lógica. É questão espiritual, primeiramente, de lógica. Se você não entrega a sua alma, para onde vai a sua própria alma? Se você não entrega ela para Deus, que ó, se você entregar, ó, você já tá na segurança total. Quando você tá nas mãos de Deus, sua vida tá nas mãos de Deus, você vai arrebentar. E se não tiver? Essa é a questão. E se não tiver? Você já deve saber a resposta. Então, meu amigo, seja o que você tem que entregar. Eu não sei o que você tem que colocar em primeiro lugar, priorizado. Mas se você sabe que não é Deus, coloca nas mãos dele. E ali você vai colocar Deus em primeiro lugar. E aí sim, você vai ser cheio do Espírito Santo e receber essa salvação. É igual que o João Batista falava ali, o Espírito Santo usava ele, para que o povo perguntava, o que nós devemos fazer? Aí João ali, o Espírito Santo por João, ficava dando instrução para aquela multidão. A mesma coisa, se você pegar essa instrução que o próprio Deus está falando para você, você vai ter uma vida nova com ele. Uma vida com ele de verdade. Que, como diz, né, você vai arrebentar mesmo. Arrebentar a sua vida espiritual, ó. Você vai estar firme. Sua alma vai estar salva. Basta você querer, obviamente. Primeiramente querer. E aí você toma essa decisão. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E até a próxima vez que estaremos aqui juntos falando da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.